Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos falar sobre funções modulares, ou seja, funções que envolvem módulo. E o que é o módulo? Okay? Então, se a gente tem um número real x, o módulo ou o valor absoluto desse número x é o seguinte: se o x é maior ou igual a zero, positivo, o módulo desse número é o próprio x. Agora, se o x for negativo, o módulo desse número é menos x. Eu multiplico por menos 1. Por que isso acontece? Porque no módulo a gente quer que tudo seja positivo. Sempre que eu coloco alguma coisa no módulo, ele tem que sair positivo. Então, se ele é positivo, não acontece nada. Se ele é negativo, eu multiplico por menos 1 para trocar o sinal, para tornar ele positivo, ok? Então, por exemplo, se eu tiver lá módulo de 5, quanto que é módulo de 5? O 5 já é positivo, então o módulo de 5 é o próprio 5. E o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 é o seguinte: como o menos 4 é negativo, eu vou pegar o menos 4 e multiplicar ele por menos 1, né? Colocar um sinalzinho de menos na frente. Por quê? Porque aqui fica menos com menos, mais fica 4 positivo. Ou seja, módulo de menos 4 é 4 positivo. Então o módulo sai sempre positivo. Se é positivo já dentro do módulo, ele sai sem mudar nada. Agora, se o que está dentro do módulo é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, trocar o sinal de tudo que está dentro do módulo para deixar essa coisa positiva, ok? E se eu tenho uma função modular, no caso aqui, ó, f de x é módulo de x. Vocês vão ver que geralmente quando a gente tem módulo, a gente pode modificar essa função para trabalhar sem o módulo. Só que quando a gente vai trabalhar sem o módulo, geralmente a gente trabalha com duas, né, ou três funções em umas. Como assim? A gente tem uma função que ela se divide em duas funções. Por exemplo, para um intervalo vale uma expressão, para outro intervalo vale outra expressão. Por exemplo, módulo de x. A gente não tem que módulo de x é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo? Então, em vez de trabalhar com módulo de x, a gente pode trabalhar com essas duas expressões aqui. Então, ou seja, minha função f de x vai ser igual ao próprio x, se o x for positivo, ou igual a menos x se o x for negativo. Então, ela tem duas expressões, uma expressão para x positivo, outra expressão para x negativo. Vamos tentar construir o gráfico dessa função módulo de x? Então, eu vou pegar, como já tem duas separação maior que zero e menor que zero, eu vou pegar duas separação. Primeiro, maior que zero. Vamos pegar coisas maior ou igual a zero. Por exemplo, zero. Se eu jogo zero aqui, ó, f de zero é o próprio zero. Ou aqui também, módulo de zero é zero. Você vai ver que tanto faz eu usar essa função ou essas duas aqui. Por exemplo, o 1, se eu jogar aqui, fica módulo de 1, que é 1, né? Ou, como o x, 1 é maior ou igual a zero, eu jogo aqui, que fica o quê? O próprio 1, né? O próprio valor que eu joguei no x. Como o x é 1, fica o próprio 1. E para x negativo, né? Se eu pegar o zero, vai ser o próprio zero. Se eu pegar menos 1, né? Eu posso jogar aqui, ó, módulo de menos 1 é o quê? É 1 positivo. Ou eu posso pensar nessa função aqui, dessa forma, que é o quê? O menos 1 é negativo, então eu jogo aqui. Fica, no lugar do x menos 1, fica menos 1, que fica 1. Okay? Independente se eu jogar o menos 1 no módulo ou menos 1 nessa segunda parte, porque ele é negativo, vai ficar 1 positivo. Aí a gente vai construir o gráfico, né? Eu vou colocar aqui, ó, o ponto 0, 0. Aqui o ponto 1, 1, porque ó, 1, 1. E eu vou pegar esse ponto menos 1, 1. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho duas retas. A reta da função igual a x, que é essa daqui, e a reta da função igual a menos x, que é essa daqui. Okay? Perceba o seguinte, que a função é módulo de x. Se não tivesse módulo, seria a função só f de x igual a x. Como que ficaria o gráfico? Esse x aqui, ó, y igual a x, continuaria para o negativo, né? Essa reta aqui continuaria para baixo. Só que como é módulo de x, o que a gente tem? A gente tem que rebate aqui, né? Ó. Quando ele vai virar negativo, okay? Essa parte que é negativa, o que acontece? Ela rebate. E esse ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. Ou seja, ele usa o x como se fosse um espelho. Então, essa parte que está negativa rebate. Nesse caso aqui, ela é simétrica. Okay? Esse gráfico ele é simétrico. Okay? Então, essa é a função lá dentro do módulo.
mas como o módulo é só coisas positivas, o que acontece? Essa parte que é negativa, ela vai refletir. Então, eu posso pensar refletindo, ou eu posso pensar desse jeito aqui, né? Fazendo duas funções em uma só. Vamos continuar aqui, ó. Lembrando, o domínio dessa função é o R, eu posso colocar no lugar x qualquer número real, porém a imagem é só os reais positivos, não negativos, né? Porque o zero também está incluso. Porque olha só o gráfico, ó. O gráfico ó, ele fica todo em cima do eixo x. Existe o zero está na imagem? O zero está na imagem, ó. F de zero é zero, ok? Então os reais são todos os reais não negativos, né? A partir do zero em diante. E essa daqui, ó, x menos 1. Agora, olha só. Vamos ver quando dentro do módulo ele é positivo e quando é negativo. Ou seja, quando que ele vai sair sem trocar o sinal e quando ele é negativo que ele sai trocando o sinal. Para eu ver quando dentro do módulo é positivo e negativo, eu tenho que fazer o estudo do sinal. Lembra que o estudo do sinal, a primeira coisa que eu faço é encontrar as raízes? Então, vamos fazer o estudo do sinal dessa coisa que está dentro do módulo. Vou encontrar as raízes. Encontrar as raízes é igual a zero. Aqui está fácil, né? Esse menos 1 passa para lá, fica 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, raiz 1. Isso daqui, x menos 1, é uma função do primeiro grau, né? Quem que é o A, o coeficiente angular? Não está aparecendo aqui do lado do x ninguém, então é 1, que é positivo. Então, é uma função do primeiro grau com coeficiente angular positivo. Se o coeficiente angular positivo é uma reta crescente, né? Lembra, a gente vai simular aqui uma reta crescente. Aqui está acima do eixo x é positivo. Aqui está abaixo do eixo x é negativo. Aqui que a gente tem? A gente vai separar em dois intervalos. Antes do 1 e depois do 1. Okay? Vamos pensar aqui, ó, antes do 1. Como que é minha função? Minha função é módulo de x menos 1. Ok? Só que antes do 1, essa coisa dentro do módulo é negativo. É negativo. Então, se é negativo, o que, que vai acontecer? Eu vou tirar ele, o x menos 1, só que eu vou multiplicar por menos 1. Em tudo daqui, ó, tudo daqui estava dentro do módulo. Tudo daqui é negativo quando x é menos 1. Então, eu vou pegar tudo daqui e multiplicar por menos 1. Ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Aqui fica menos x, menos com menos, mais 1. Menos x mais 1. Então, perceba aqui, ó, quando o x é menor que 1, essa função módulo fica menos x mais 1. E quando o x for maior que 1? Quando o x for maior que 1, o que a gente tem? A função é positiva. O que está dentro do módulo é positivo. Então, o que a gente tem? Ó, a função é módulo de x menos 1. Só que quando o x é maior que 1, essa coisa que está dentro do módulo é positiva. Se é positiva, ela sai sem mudar nada. Ou seja, a função vai ser x menos 1. Então, perceba ó, que a gente tem agora a função módulo de x menos 1 é o quê? É x menos 1 quando o x é maior ou igual a 1 e menos x mais 1 quando o x for menor que 1. Então, eu tenho agora duas expressões. Uma expressão para maior ou igual a 1, outra expressão para menor que 1. Ok? Duas expressões. Vamos construir o gráfico agora pensando nessas duas expressões. Então, vamos lá. Para x maior ou igual a 1, eu vou jogar aqui, ó, 1. Estou no maior ou igual a 1. Estou nessa daqui, ó, nessa parte aqui, ó, maior ou igual a 1. Okay? Então, eu vou jogar coisas maior ou igual a 1. 1. Se eu trocar no x1, fica 1 menos 1, 0. Okay? Vamos pegar coisas maior que 1. 2. Joga no lugar do x aqui. 2. 2 menos 1 dá 1. Okay? Se eu jogasse esses valores aqui, daria a mesma resposta? Daria. Troca aqui o x por 1. 1 menos 1, 0. O módulo de 0 é 0. Troca o x por 2. 2 menos 1, 1. Módulo de 1 é 1. Ok? Agora, vamos pegar para x menor ou igual a 1. Vou pegar também na intersecção, que é 1. O 1 é bem onde... O 1 é bem onde que zera essa função modular, né? Então, o 1 vai zerar tanto aqui como aqui, ó. Pode ver que zera. Se eu jogar aqui, ó, fica 1 menos 1, 0. Se eu jogo o x aqui, 1 fica menos 1 mais 1, também zera, né? Então, no caso, 1 é 0, mas eu estou pegando coisas menor que 1. Então, vamos pegar o 0. Okay? Menor que 1, vou pegar o 0. Troca o 0 aqui. Menos 0 dá 0. Mais 1, 1. Ah, se eu trocar o x por 0 aqui também dá menos 1? Dá 1 positivo? Sim. 0 menos 1 dá menos 1. Módulo de menos 1 sai 1 positivo. Okay?
Tanto faz jogar aqui ou jogar aqui, mas se eu jogar aqui eu tenho que prestar atenção, que se o x for maior que 1, é o de cima, se o x for menor que 1, é o de baixo. Aí eu vou fazer o gráfico, mesma coisa, né? Eu vou colocar lá, ó, no x1 o y é 0, então no x1 o y é 0. Aí a gente tem, ó, que no x2 o y é 1, e a gente tem que no x0 o y é 1 também. E aí eu vou fazer as duas retas, né? Eu tenho a reta, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho essa reta aqui, que é o x menos 1, que é quando o x for maior que 1, ó, perceba que é aqui 1. X maior que 1 vale a reta x menos 1. Ó. X maior que 1 vale a reta x menos 1. X menor que 1 vale a função menos x mais 1. Preste atenção de novo, que aqui a gente tem, ó, x menos 1 dentro do módulo. Então, a gente poderia ter feito também o gráfico da função x menos 1, que é isso daqui, ó, x menos 1. Ela continuaria para baixo, ok? Porém, como está isso dentro do módulo, ele seria refletido para cima, ok? Ficaria também esse gráfico aqui, ok? Lembrando que essa parte aqui, ó, não existe, né? Porque não é x menos 1, se fosse x menos 1 seria essa. Mas como é módulo x menos 1, ele vai vir aqui, quando bate no x, ele vai refletir, ok? Nesse caso, a gente também tem que a função é simétrica, ok? E o domínio é real, porque eu posso colocar aqui no lugar de x qualquer número real. E a imagem continua sendo os reais não negativos, né? Do 0 em diante. Vamos pegar aqui, ó. E o módulo de x mais 1? Como que fica? Eu posso dividir em duas funções. Porque, ó, o módulo, como eu só tenho o módulo de x, o 1 não está dentro do módulo. Só o módulo de x, lá dentro do módulo, o que a gente tem? Como é só o x, é só ver se ele é positivo ou negativo. Porque se o x é positivo, lá dentro do módulo vai ser uma coisa positiva, ele vai sair sem multiplicar por menos 1 nada, porque ele já é positivo. Agora, se o x for negativo, dentro do módulo tem uma coisa negativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coisa dentro do módulo, que é o x, e multiplicar por menos 1 para ser positivo, ok? Cuidado que não é tudo que tem que ser positivo, é só o que está dentro do módulo. O que está dentro do módulo que vai sair que tem que ser positivo. E aí eu tenho que ver que se o que está dentro do módulo é negativo, eu troco o sinal. No caso aqui, ó, se o x for negativo, troco o sinal do x. E aí, eu tenho de novo duas expressões. De novo, eu posso montar a tabelinha, né? Então, eu fiz a tabelinha de novo do x maior ou igual a 0. Joguei 0 dá 1. Joguei x1 dá y2. Joguei também do x menor ou igual a 0, né? Também joguei o 0, que dá 1. Joguei o menos 1, que dá 2, né? Então, ou seja, esse x0 e 1, se você joga aqui, dá essa resposta. E esse daqui, se você joga aqui, obtém essa resposta de y. E aí você pode montar também o gráfico, né? O 0 é no 1, o 1 vai no 2 e o menos 1 vai no 2, né? E aí a gente vai ter aqui o nosso gráfico. Perceba que o módulo de x, a gente fez o gráfico do módulo de x. O módulo de x estava aqui, ó. Deu bem aqui o módulo de x. Só que no caso a gente tem módulo de x mais 1. Então o que a gente pode também pensar? Pega o módulo de x, que é esse daqui, e sobe ele tudo 1. Ó. Todos os pontos sobe 1. Fica desse jeito aqui. Esse daqui é o módulo de x, fecha módulo, mais 1. Ok? Vamos continuar de novo. Domínios reais, só que nesse caso a imagem, ó, onde que começa a imagem? Ó, começa no 1, né? Então é do 1 até o infinito. Ok? Por quê? Qualquer y que for tiver abaixo do 1, não vai ser resposta. Por exemplo, 0. Tem algum x, número real, que se você colocar no lugar aqui, essa resposta vai dar 0? Que o módulo de x mais 1 dá 0? Não, é impossível. Né? Na verdade, só vai ter resposta para qualquer número que seja 1 ou maior ou igual que 1. Ok? Vamos continuar aqui, ó. E esse daqui, ó. Módulo de x menos 2 menos 1. Eu vou estudar o sinal só o que está dentro do módulo, que é o x menos 2. Para mim estudar o sinal disso, primeira coisa, calculo a raiz. Aqui está fácil, né? Esse menos 2 passa para cá, 2 positivo. Vou colocar o 2. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, que é uma reta. O coeficiente angular que acompanha o x é 1, que é positivo. Vai ser uma reta crescente. Aqui fica positivo que está acima do eixo x, aqui fica negativo que está abaixo do eixo x.
Aí, o que a gente tem? Eu vou pegar aqui, ó, o x menor que 2. X menor que 2, o que está dentro do módulo é negativo. Então, ó, a função é módulo de x menos 2 menos 1, ok? Só que para o x menor que 2, essa coisa que está dentro do módulo é negativa. Então, ela vai sair do módulo multiplicando por menos 1 para trocar o sinal. Como que vai ficar? Aqui, ó, menos vezes x dá menos x e menos com menos fica mais 2. O que a gente tem? Menos x fica menos x, né? Mais 2 com menos 1 fica mais 1. Ok? Ou seja, essa função aqui, quando x é menor que 2, dentro do módulo é negativo, ou seja, eu vou ter que trocar o sinal dele, vou ter que multiplicar por menos 1. Portanto, a função para x menor que 2 vai ser menos x mais 1. Agora, e para x maior que 2? Para x maior que 2, ó, essa é a minha função. Módulo de x menos 2 menos 1. Essa é a minha função. Para x maior que 2, essa coisa que está dentro do módulo é positivo. Então, ele sai sem mudar nada, porque se é positivo não muda nada. E vai ficar aqui, vamos ver, x menos 2 com menos 1 fica menos 3. Okay? Então, olha só, essa função modular vai virar essas duas funções aqui, né? Que vai ter também duas expressões. Uma para x maior ou igual a 2, para x maior ou igual a 2 fica x menos 3, e outra para x menor que 2, que fica menos x mais 1. Então, eu vejo, se o x é maior ou igual a 2, 3, 4, 5, eu vou jogar nessa expressão. Então, quanto que é o f de 5? O 5 é maior que 2. Então, fica 5 menos 3 e fica 2. Quanto que é o f de menos 2? O menos 2 é menor que 2. Então, eu jogo aqui, né? Menos com menos fica mais 2, mais 1, resposta é 3, ok? Vamos fazer o gráfico novamente, né? Então, vamos pegar de novo, x maior ou igual a 2, vai valer essa expressão aqui, né? Então, eu joguei 2. Joga 2 aqui, 2 menos 3 fica menos 1. Jogo 3 aqui, 3 menos 3, 0. E para menor ou igual a 2, ok? Então, vou jogar também 2, dá menos 1 também. Vou jogar 1, porque eu só posso aqui pegar x menor que 2, vou pegar 1. Joga 1 aqui, menos 1 mais 1 dá 0. E aí eu vou construir o gráfico, vou colocar os pontos. Então, o x2 vai no y1, o x3 vai no y0 e o x1 vai também no y0, ok? Aí eu traço o gráfico aqui. Aí o gráfico, o que acontece? Essa daqui é a reta do x menos 3, essa é a reta do menos x mais 1. Essa reta do menos x mais 1 vai até o 2. A partir do 2 começa a reta do x menos 3, ok? Perceba que a gente também poderia fazer esse gráfico seguinte, ó. Pensar só no x menos 2, quanto que é o módulo de x menos 2? Ficaria aqui, ó. Isso daqui, ó, seria o gráfico do módulo de x menos 2. Que seria o quê? A reta x menos 2, quando ela ficar negativa, ela rebate e vem para aqui para cima, ok? Só que aqui, como está subtraindo 1 fora do módulo, ele desceria 1, ok? No caso, o domínio continua sendo reais, mas agora a imagem é a partir do menos 1, né? Do menos 1, porque o menos 1 também faz parte da imagem, até o infinito, ok? Vamos continuar. Ó, perceba, vamos voltar aqui, ó, que até agora eu só tinha um módulo, ou no máximo um módulo com um número somando fora ou subtraindo fora. Perceba que até agora a gente tinha gráficos simétricos, só que agora mudou um pouco. O que mudou? Eu tenho um módulo, mas fora do módulo não está somando ou subtraindo o número. Eu tenho um variável fora do módulo também. Então, quando eu tenho variável fora do módulo, aí não vai ser simétrico necessariamente, ok? A gente vai ver aqui um exemplo. Então, primeira coisa, para eu ver quais são as funções que eu vou trabalhar com essa função modular, eu tenho que ver dentro do módulo se ele é positivo ou negativo. Lembra? Porque se dentro do módulo for positivo, ele sai sem mudar nada. Se dentro do módulo é negativo, ele sai multiplicando por menos 1. Então, por isso eu tenho que ver quando que é positivo e quando é negativo. Quando que eu vejo que o 2x menos 1 é positivo ou negativo? Eu tenho que estudar o sinal. Lembra que estudar o sinal, a primeira coisa é encontrar a raiz. Então, vamos lá, igualar a 0 para encontrar a raiz. Esse menos 1 passa 1 positivo. Esse 2 passa dividindo, 1 sobre 2. Então, a raiz é meio. De novo, dentro do módulo tem uma coisa que é uma função do primeiro grau. O a,
que é o coeficiente angular, é 2, que é positivo. Então, de novo, vai ser uma reta crescente. Reta crescente, positivo aqui porque está acima do eixo x, negativo aqui que está abaixo do eixo x. Então, eu vou dividir o intervalo em menor que meio e maior que meio. Porque menor que meio, o que está dentro do módulo é negativo. Então, ó, minha função é essa daqui, ó. Módulo de 2x menos 1 menos x mais 1. Ok? Como a gente está trabalhando no intervalo x menor que meio que está dentro do módulo é negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo isso daqui dentro do módulo por menos 1 para deixar ele positivo. O que a gente tem agora? Menos com 2x dá menos 2x, menos com menos 1 dá mais 1, menos x mais 1. Então, vamos juntar aqui. Menos 2x com menos x dá menos 3x, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Ok? Então, quando o x é menor que meio, essa expressão vira essa daqui, ó, menos 3x mais 2. Esse gráfico eu sei construir, porque é uma função do primeiro grau. Por que eu estou fazendo até agora só colocando 2 pontos em cada intervalo? Porque está ficando tudo função do primeiro grau. A função do primeiro grau a gente viu que é só colocar 2 pontos em cada e você consegue construir a reta. Por isso que a gente está colocando só 2 pontos em cada intervalo. Aqui, de novo, virou uma função do primeiro grau. Então, eu fiz o intervalo x menor que meio, agora eu vou colocar o intervalo x maior que meio. A minha função é essa, módulo de 2x menos 1 menos x mais 1. Como eu estou falando de x maior que meio que está dentro do módulo, isso daqui é positivo. Como o que está dentro do módulo é positivo, ele sai sem mudar nada. Okay? Percebe que a gente sempre estuda o sinal só para ver o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Porque quando ele é positivo, ele sai sem mudar nada. Quando ele é negativo, ele sai sendo multiplicado por menos 1. Por isso que muda a expressão. Agora aqui, ó, 2x menos x fica x, menos 1 mais 1 fica 0. Okay? Então, olha só o que a gente tem. A nossa função, essa função aqui, a gente pode escrever dessa forma. Igual o x, se o x for maior que meio, então se o x for maior que meio, a função é o próprio x. Ou menos 3x mais 2, ó, menos 3x mais 2 e o x for menor que meio. Então, tenho duas expressões. Vamos construir o gráfico de novo, ó. Então, de novo, eu vou pegar lá x maior que meio. Então, vou colocar o meio, né? A partir do meio, o f de x é o próprio x. Então, joga aqui meio, fica meio. Joga 1, a resposta é 1. Se você jogar meio aqui, a resposta também dá meio. Se você jogar no lugar do x1, a resposta também dá 1. E vamos pegar para menor que meio, né? Se eu jogar lá meio também dá meio e 0 também dá 2. Ok? Só uma coisa, aqui tanto faz você colocar maior ou igual no de cima ou menor ou igual no de baixo, ok? Porque o igual a meio, essas duas expressões vão ser exatamente iguais, ok? Se você jogar meio aqui, dá meio. Se você jogar meio aqui, também dá meio, ok? Essas duas expressões são exatamente iguais. Por isso que eu estou jogando o ponto que divide nos dois, ok? Porque tanto faz esse ponto que divide, tanto faz se eu coloco aqui, aí eu coloco maior ou igual ou aqui. Então, vamos colocar lá, meio, no meio é meio, né? X meio é y meio. No x1, o y é 1. E no x0, o y é 2. E aí eu vou traçar o gráfico, ok? O que a gente tem? Olha aqui, ó. Essa reta aqui, ó, aqui é o meio. Depois do meio, a reta é x. Então, depois do meio, eu tenho essa reta aqui, que a função é y igual a x, que é só o x. Antes do meio, tenho essa reta aqui, ó, que é menos 3x mais 2. Essa reta é do menos 3x mais 2, mas essa reta para no meio, porque essa reta só vale até o meio. Ok? Perceba que ó, agora eu não tenho mais simetria. Por que eu não tenho mais simetria? Porque ó, eu tenho dentro do módulo, e dentro do módulo tem... E fora do módulo, eu tenho variável somando, né? Então, se eu tiver variável somando, multiplicando alguma coisa fora do módulo, eu perco a simetria. A simetria só vale o quê? Em geral, enquanto eu só tenho um módulo, alguma coisa somando lá dentro do módulo. Então, nesse caso aqui, eu não tenho simetria, ok? Nesse caso aqui, os domínios são reais. E a imagem é o quê? De meio até mais infinito, porque perceba, ó, começa aqui no meio. Essa função aqui, por exemplo, ela tem raiz, essa função? Não, ó, perceba que ela nunca vai tocar no eixo x. Essa função não toca no eixo x.
Então, essa função não tem raiz. Então, você vai perguntar, calcula a raiz dessa função aqui. A solução é o quê? Vazia. Por quê? A imagem é do meio até o infinito. Nada menor que meio, 1/4, 1/8, ok? 1/10, zero ou coisas negativas vai ter como resposta, ok? Zero. Qual o x que eu coloco aqui que a resposta é zero? Só de ver o gráfico já sabe que não tem solução. Porque minha imagem, ó, ou seja, isso daqui vai assumir, pode só assumir valores a partir do meio, ok? Vamos continuar? E no caso que a gente estava trabalhando só com funções do primeiro grau dentro do módulo. E se a gente tem uma função do segundo grau dentro do módulo? Olha aqui, ó, uma função do segundo grau dentro do módulo. Vamos pensar sem o módulo, x² menos 4x mais 3. O gráfico dessa função aqui do segundo grau vai ser essa parábola aqui. Testa aí depois na sua casa. As raízes é 1 e 3. Pega lá o Bhaskara, você vai ver que a raiz é 1 e 3. Pega a fórmula do vértice, x do vértice, y do vértice, você vai ver que o x do vértice é 2, o y do vértice é menos 1. Ok? Fez o gráfico, beleza, o gráfico ficou assim. Só que perceba que o gráfico, ó, quando que ele é positivo? Antes do 1, o gráfico está acima do eixo x é positivo. Depois do 3, o gráfico está acima do eixo x é positivo. Então perceba ó, que antes do 1, não muda nada, ó, é positivo, ó, não muda nada, x² menos 4x mais 3. Depois do 3, o gráfico volta a ser positivo, não muda nada também. Porém, entre o 1 e o 3, o gráfico é negativo, ok? Como é negativo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Ó, esse x² fica menos x², esse menos 4x fica mais 4x, e esse mais 3 fica menos 3. Ou seja, entre 1 e 3, como isso daqui é negativo, eu multiplico por menos 1, ou seja, eu troco o sinal de todo mundo. Para construir agora o gráfico do módulo dessa função do segundo grau, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em fazer dessa forma aqui, ó, menos x² menos 4x mais 3 até o x1, que vai ficar essa daqui. Essa equação do x maior que 3, que vai ficar essa parte aqui. E entre 1 e 3, eu faço esse gráfico aqui. Esse gráfico ele vai ficar para cima, ok? Ou eu penso só em rebater. O que está abaixo do eixo x? O que está abaixo do eixo x é essa parte. Essa parte que vai acontecer, ó, eu vou tirar daqui e eu vou rebater para cima, ok? Essa parte aqui, ó, se você fazer o gráfico do menos x² mais 4x menos 3, essa é a parte do gráfico aqui ó, que fica entre 1 e 3, exatamente. Então, eu posso pensar nessa parte aqui dessa equação, entre 1 e 3, ou eu posso pensar só em rebater. Okay? Domínio é os reais, eu posso jogar qualquer x real aqui, e a imagem são os reais não negativos. Né? A partir do zero, qualquer um pode ser resposta para essa função aqui. E se eu tenho esse daqui, ó, x² menos 4x mais 3, que é o mesmo do exemplo anterior, só agora eu estou somando 2 fora. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui no exemplo anterior e somar 2 em todos, então aqui fica 3 mais 2, 5, embaixo também 3 mais 2, 5. E aqui fica menos 3 mais 2, fica menos 1. Fica dessa forma aqui a fórmula. Ou eu posso pensar no seguinte, faz o gráfico do módulo de x² menos 4x mais 3. A gente aprendeu, ó. Lembra que o x² menos 4x mais 3 seria assim. Só que como está em módulo, ele rebate a parte que está abaixo do eixo x para cima, ok? Só que como é esse gráfico aqui, ó, dessa função mais 2, o que eu faço? Aí eu vou lá e vou subir 2, ó, perceba aqui, ó, esse aqui subiu 2, subiu 2, subiu 2, todos os pontos subiu 2. Então eu vou lá e pego esse mesmo gráfico e subo 2 em todos os pontos, ok? E eu consigo obter o gráfico dessa função, módulo de x² menos 4x mais 3, fecha módulo, mais 2, ok? Domínio real, só que nesse caso a imagem é 2 em diante, fechado, ok? Novamente, essa função aqui tem raiz? Não tem raiz. Nenhum valor de x que você colocar aqui, você vai ter como resposta zero, por exemplo, ok? E nesse caso aqui, que tem dois módulos, aí eu vou ter que estudar o sinal dos dois módulos, ok? Eu vou já jogar aqui direto já o varalzinho do estudo do sinal, porque a gente fez bastante. Vou pegar o estudo do sinal do 2x menos 4 e o estudo do sinal do x. Por quê? O que a gente tem? Um módulo é o 2x menos 4 e o outro módulo é o x. Se a gente pegar aqui e calcular a raiz, vai ser 2, e aqui se a gente calcular a raiz vai ser 0. O que a gente vai ter quando a gente estuda o sinal?
Nesse caso aqui vai ser positivo depois, negativo antes. Nesse caso vai ser negativo antes, positivo depois. Ok? Eu já fiz direto o estudo do sinal, mas faz igual a gente estava fazendo durante essas aulas, as outras aulas, para fazer o estudo do sinal do 2x menos 4 e do x, ok? Nessa aula e outras aulas a gente já fez o estudo do sinal. Aqui eu já fiz direto para a gente já ir no que interessa nesse exercício. O que a gente tem? Agora a gente tem 3 intervalos. Qual o intervalo? Ó, o zero, como o zero é raiz de baixo, vai ser um limite de um intervalo, 1, ok? E como 2 é raiz no de cima, né, ele vai ser do outro intervalo. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 intervalos antes do zero, entre o 0 e o 2 e depois do 2. Por que é importante isso? Porque, ó, antes do zero, o 2x menos 4 é negativo e o x também é negativo, ou seja, eu vou ter que trocar o sinal dos dois, porque os dois são negativos, eles vão sair do módulo com o sinal trocado para virar positivo. Quando a gente está entre o 0 e o 2, o 2x menos 4 é negativo e o x já é positivo, ou seja, eu vou trocar o sinal só desse. E depois dos dois, os dois são positivos, ou seja, eu não vou trocar o sinal de nenhum. Então, vamos estudar o sinal. Então, o primeiro intervalo é antes do zero. Então, x menor que zero. Minha função é essa daqui, ó. Módulo de 2x menos 4 menos módulo de x, ok? O que a gente tem? A gente tem que quando o x é negativo, ou seja, menor que zero, tanto esse é negativo como esse é negativo. Então, ó, como esse é negativo, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por menos 1 para deixar ele positivo. Esse daqui também é negativo, eu também vou multiplicar por menos 1. Cuidado, que aqui eu tenho esse sinal que é menos, esse sinal eu só copiei. Agora sim, ó, esse x eu vou multiplicar por menos 1 para deixar ele positivo, ok? Por quê? Porque no x menor que zero, ambos são negativos. Então, eu tenho que tirar isso daqui com o sinal trocado e isso daqui com o sinal trocado. Nesse caso, vai ficar menos 2x, menos com menos mais 4, e aqui menos com menos mais. Então, a função vai ser menos 2x com mais x vai ficar menos x e mais 4. Ok, cheguei. Ó, que com x menor ou igual a zero, a função vai ficar menos x mais 4. Vamos pegar no próximo intervalo, que é entre o 0 e o 2. Vamos pegar entre o 0 e o 2. Entre o 0 e o 2, o que a gente tem? Que o 2x menos 4 é negativo, agora o x é positivo. Então, isso daqui vai sair com o sinal trocado, isso daqui é positivo, vai sair normal. Então, minha função é essa daqui, né? Módulo de 2x menos 4 menos módulo de x. O que a gente tem? Isso daqui é negativo, entre o 0 e o 2 ainda é negativo. Então, também sai com o sinal trocado. Aqui a gente tem menos. Agora, o x é positivo, então ele sai sem mudar nada. O módulo de x fica o próprio x. Esse menos, lembra que é o menos da fórmula aqui, né, da função. Troco o sinal aqui, menos 2x, menos com menos mais 4, aqui menos x. Então, o que a gente tem? Menos 2x com menos x vai ficar menos 3x, e o 4 não tem que somar, fica 4. Beleza, falta um intervalo que é x maior que 2. E para o intervalo x maior ou igual a 2, a função é essa daqui, né? Módulo de 2x menos 4 menos módulo de x. O que a gente tem? A gente está no intervalo x maior que 2. X maior que 2, os dois são positivos. Tanto 2x menos 4 é positivo, quanto x é positivo. Ou seja, sai tudo sem trocar o sinal. Esse daqui saiu normal e esse x também saiu normal. Aí a gente tem o quê? 2x menos x dá x e menos 4 fica menos 4. Ok? Finalmente, a gente conseguiu obter isso daqui, ó. São 3 equações. Uma equação é para o x menor que zero, outra equação é para o x entre 0 e 2, e a terceira equação é para o x maior que 2. Para o x menor que zero, a equação é menos x mais 4, que a gente obteve aqui. Para o x entre 0 e 2, a equação é menos 3x mais 4, que a gente obteve aqui. E para o x maior ou igual a 2, a equação é x menos 4, que a gente obteve aqui. Vamos construir o gráfico, então. Então, agora a gente sabe que essa função, na verdade, vira essas 3 funções em cada um intervalo. Essa função vale para o x negativo, essa função vale para o x entre o 0 e o 2, e essa função vale para o x depois do 2.
Então vamos construir o gráfico. Então vamos lá, para o x menor ou igual a zero. Menor que igual a zero é essa daqui, né? Troca o 0 lá, vai dar 4. Troca o menos 1 lá, resposta vai dar 5. E para o x entre o 0 e 2? Entre o 0 e 2 é essa daqui. Troca o 0 lá, vai dar 4. Troca o 2 lá, vai dar menos 2. Ok? Só trocar aqui, ó. Troca o x por 2. Fica menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 4 dá menos 2. E para o x maior que 2 é essa daqui, né? Troca o 2 lá, vai dar menos 2. Troca o 3, vai dar menos 1, né? Só trocar, ó. Troca o x por 3. 3 menos 4 é menos 1. Beleza. E aí, quando a gente for construir o gráfico, esse daqui eu construí no GeoGebra. O que a gente tem? Ó, para o x negativo é essa daqui, menos x mais 4, que é essa reta aqui. Essa reta é do menos x mais 4. Se fosse só menos x mais 4 para todos os reais, essa reta continuaria. Só que a reta menos x mais 4 é até o zero. Quando chega no zero, vira a função menos 3x mais 4. Aí esse daqui é o gráfico da função menos 3x mais 4. Só que ela vai até o 2. Depois do 2, aí ela já muda para a função x menos 4. Aí esse gráfico é da função x menos 4. Então eu tenho três gráficos. O gráfico do x menos x mais 4 até o zero. O gráfico do menos 3x mais 4 do 0 até o 2. E o gráfico do x menos 4 quando x for maior que 2. Ok? Vamos agora para o GeoGebra, que a gente vai brincar um pouquinho e aí eu vou deixar para vocês brincarem também com o GeoGebra com essa questão de funções modulares, ok? Bom, aqui no GeoGebra é legal porque eu vou jogar a função, como eu falei, e ela constrói. Então, como que eu faço para construir uma função? Aqui está o GeoGebra, eu vou colocar aqui, ó, y, como eu vou fazer uma função, lembra que é y igual a alguma coisa que tenha x. Se eu jogar y igual a x, ó, ficou a reta do y igual a x. Agora, se eu colocar módulo de x, ok? Ó, já ficou módulo de x. Se eu colocar lá dentro módulo de x mais 1, ó, o que acontece? Veio para cá. Se eu colocar lá dentro módulo de x menos 1, o que acontece? Já veio para cá. Se eu somar 1 fora, subiu, né? Se eu somar x fora, olha o que aconteceu. Pega esse gráfico aqui, agora tenta, você em casa. Pega esse daqui, ó, x, módulo de x menos 1 mais x. Você vai ver que o x menos 1 aqui, ele se divide no 1, ok? Antes do 1 ele é negativo, depois do 1 ele é positivo. Ou seja, antes do 1 eu vou trocar o sinal desse daqui. Depois do 1 ele sai normal. Perceba que quando você trocar o sinal desse daqui, você vai obter uma função constante. Então, essa função aqui, módulo de x menos 1 mais x, por exemplo, ó, é a função constante até o 1, depois vira uma outra função linear. Okay? Agora, pega o GeoGebra e vai brincando aqui, ó, vai colocando, ó, coloca outros módulos. No caso aqui é o módulo de 2x. E vê como que fica o gráfico. Ok? Coloca aqui mais módulo de menos módulo de x mais 3. Vê como fica o gráfico, ok? Aí você pode ir testando aqui, colocando o que você quiser, você já vê o gráfico na hora como fica, né? Perceba ó, que do jeito que tá, ó, a gente tem uma função constante de novo. Ó, entre o 0 e o 1, a gente também tem uma função constante, ok? Então, pega o GeoGebra, que é uma dica. Baixa o GeoGebra no seu computador, né? Ou pega aí no site do GeoGebra e vai testando algumas funções. Okay? Não necessariamente modular, mas como a gente está falando de aula modular, aproveita essa aula e testa alguns módulos aí e vai vendo como que vai ficando a função. Já começa brincando com o GeoGebra, que o GeoGebra pode ser bastante importante para o seu aprendizado. Okay? Então, bons estudos a todos!